A dor da família de homem que foi morto após briga com o vizinho em Puxinanã. Foi um desespero enorme. Ele ainda ficou em casa, dormindo. Depois de ter feito isso, ele ainda conseguiu dormir. Mulher é presa com mais de R$200 mil e polícia suspeita de lavagem de dinheiro. Família autoriza doação de órgãos de menina de 10 anos morta em acidente de moto. Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo, na boate Cossacou. E ainda duas comemorações importantes, o Dia do Forró e os 10 anos do Museu dos Três Pandeiros. Hoje é terça-feira, 13 de dezembro de 2022 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite! A gente abre essa edição falando sobre um homicídio registrado em Puxinanã. Foi enterrado no final da tarde de hoje, no cemitério público da cidade, o corpo de Matheus Salles. Ele tinha 24 anos e foi morto pelo próprio vizinho após uma discussão por causa do som alto. Nossa equipe falou com a família durante o velório da vítima. Vítima e acusado estavam bebendo na residência do acusado, que é essa casa vermelha, aqui na rua Josias Aires de Azevedo. E a vítima parou de beber e veio para casa, uma residência que fica a pouco mais de 15 metros do local onde tudo aconteceu. Só que quando chegou em casa, o grupo continuou bebendo e com som muito alto. Foi nesse momento que o jovem saiu da residência e por 3 vezes fez o pedido para que o homem baixasse o som. Houve uma confusão e ele acabou esfaqueado. A polícia conseguiu prender o acusado menos de 24 horas após o crime. Ele foi identificado como José Márcio, de 27 anos. Mas a mulher da vítima disse que ele chegou a ir para casa e dormir após esfaquear o marido dela. Depois de ele ter esfaqueado meu marido, ele ainda veio correndo atrás dele. Eu acho que para desferir mais golpes, né? Aí eu pedi, mas sai daqui, não faz isso, pelo amor de Deus. Foi um desespero enorme. Ele ainda ficou em casa, dormindo. Depois de ter feito isso, ele ainda conseguiu dormir. Dona Leilza é tia do acusado, também mora por aqui e espera que o sobrinho fique preso. O que ele fez, ele podia fazer com um filho meu, com outra pessoa assim, mas a gente nunca esperava não. E eu quero justiça também, o que ele fez com o menino aqui, eu quero que ele pague. Matheus era muito conhecido, filho do secretário de Assistência Social do município, Moisés Salles. Trabalhava como operador de máquinas em uma empresa de Campina Grande. Ele deixa a esposa, um filho de 4 anos e uma bebê de apenas 1 ano e 8 meses. Olha, mais uma vez a Arca Catedral foi alvo dos bandidos. Dessa vez foi uma mercearia que foi arrombada e até a cebola os bandidos levaram. Isso é porque tá caro, né? Esse é o segundo caso em menos de 2 meses. A loja arrombada fica na Arca Catedral, na Avenida Floriano Peixoto. Seu Simão chegou na segunda-feira de manhã para trabalhar e encontrou tudo revirado. Daqui foi levada uma balança, além de vários alimentos. Um prejuízo de quase R$2 mil. Levou o óleo que eu tinha todinho, levou a balança, levou mel de abelha, levou a castanha que está aqui, levou a castanha. Um prejuízo que chega... Eu fui a conta de mais de 1.800. Para o senhor é complicado. Entendeu? É, porque tudo que roubar seu faz falta. Até ontem aqui no local não havia nenhuma câmera de segurança, ou seja, infelizmente não foi possível ser registrado através das imagens esse crime. Mas após o caso, muitos comerciantes, com medo da insegurança, eles se reuniram para comprar um equipamento e a câmera já está instalada e funcionando. O problema por aqui dessa insegurança tem sido comum entre os comerciantes. Há 2 meses, essa lanchonete também na Arca foi alvo dos bandidos. Arrombaram, subtraíram vários equipamentos, dinheiro, mercadorias e ainda lancharam dentro. Os comerciantes pedem mais segurança no local. Criminosos armados renderam funcionários de uma empresa localizada no bairro do Monte Santo. As vítimas foram amarradas e trancadas numa sala. Na ação, os bandidos pediram um Pix de R$20 mil do dono da empresa. O assalto foi por volta das 4h30 da tarde nessa empresa de fabricação de cataventos, no bairro do Monte Santo. O crime foi cometido por 2 homens armados.
O empresário estava no escritório quando foi abordado por um dos assaltantes. Aí, de repente, já chegou um indivíduo já no escritório, onde me rendeu, e outro já foi render os 2 funcionários que estavam na parte de dentro da fábrica. Aí já veio com os funcionários rendidos para o escritório, já amarrou os 2 para trás, as mãos, com enforca-gato, e ficou um comigo, né, pedindo senha de celular, dinheiro, os outros objetos. O assalto durou cerca de 10 minutos e o detalhe é que os criminosos fizeram todas as vítimas de reféns. Eles foram colocados aqui, 2 funcionários e um dos proprietários, nessa sala pequena, onde funciona o escritório da empresa. Aqui, as vítimas tiveram as mãos amarradas com enforca-gato e, em seguida, os criminosos saíram aqui da sala. No local tem muitas câmeras de segurança, mas o aparelho que armazena as imagens também foi levado. A suspeita é de que a dupla já tinha informações sobre a rotina das vítimas. O que foi relatado foi que eu estava em casa amarrado, mais minha menina. Aí o menino desesperou-se. Queria dinheiro, queria o principal, né? O Pipo. Aí ele deu de 20 mil. Aí eles deram uma corra e acharam mais 1.000 e pouco, levaram. Aí levaram 2 celulares, aí ele ia levando a aliança também, aí o Branquinho disse, não, leva não, deixa que lá é gente boa. A vítima está tentando identificar o titular da conta que recebeu o Pix. Os assaltantes ainda não foram identificados e para as vítimas fica o trauma, além do prejuízo do dinheiro que seria para pagar o 13º e o salário dos funcionários. É a sensação de impotência, né? Impotência, a gente trabalha fim de ano com o pouco movimento que tem, essa quantia que foi levada, era 13º, pagamento de fornecedor. Policiais de Solânia prenderam uma mulher suspeita de crime de lavagem de dinheiro. Com ela foi encontrada a quantia de aproximadamente R$200 mil e dezenas de comprovantes bancários, além de uma caminhonete e cópias de documentos falsos em nome do filho dela, que está preso. A mulher é apontada como contadora de um grupo criminoso liderado pelo filho. E olha só esse exemplo de solidariedade. 6 órgãos foram captados pela Central de Transplantes aqui da Paraíba, da menina Rafaela Emily. Ela tinha 10 anos de idade e teve morte encefálica confirmada ontem após sofrer um acidente de moto. A família autorizou a doação. O coração vai para uma criança de 7 anos de idade de Pernambuco. O fígado e o rim vão para 2 adolescentes de João Pessoa e o rim direito vai para uma criança de São Paulo. Apenas as córneas ainda não tiveram receptores definidos. O enterro de Rafaela aconteceu no final da tarde de hoje no cemitério público de Cabedelo. A seguir, direto de Brasília, as informações sobre os ataques que aconteceram após a diplomação do presidente eleito. E ainda cresce o número de animais abandonados recolhidos pelo Centro de Zoonoses. A gente volta falando de política. Confusões marcaram a noite após a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. De Brasília, a nossa correspondente Fernanda Martinelli traz as novidades sobre esse caso. Boa noite, Fernanda. Oi, Dessana, boa noite a você, boa noite a todos. As manifestações tomaram conta ontem das principais ruas de Brasília. Manifestantes queimaram 3 veículos e 5 ônibus e também espalharam botijões de gás pelas ruas da Asa Norte. Eles tentaram invadir a 5ª Delegacia da Asa Norte e acabaram quebrando os vidros da portaria da delegacia, mas por causa de um confronto com os policiais, eles não conseguiram adentrar ao prédio. O prefeito da cidade de Boa Vista falou sobre os momentos de terror que ele viveu aqui na capital federal. Muito spray de pimenta, muita bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha, foram 5 ônibus queimados, vários veículos pequenos também queimados. Os manifestantes fecharam as avenidas com gelo baiano, jarros, grandes jarros que faziam parte da frente dos hotéis, restaurantes, shopping. Eles arrastaram também para fechar essas avenidas.
Isso gerou um grande tumulto em Brasília e esse confronto entrou pela noite entre manifestantes e a polícia. Então foi um clima tenso, clima de guerra. Realmente ficamos muito preocupados. Faz vários anos que eu venho a Brasília, nunca tinha vivenciado um momento desse aqui em Brasília. Hoje, Brasília está toda monitorada com a Polícia Civil e a segurança em volta do Congresso Nacional foi reforçada. E ainda em Brasília, a gente continua falando com a Fernanda Martinelli agora sobre a agenda do governador da Paraíba, João Azevedo, na capital federal. Ele participou agora à tarde de uma reunião do consórcio de governadores do Nordeste. Pois é, Dessana, o governador João Azevedo está aqui em Brasília. Ele participou ontem da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e hoje participou de um encontro no Fórum Nacional dos Governadores para tratar sobre as questões relacionadas ao ICMS. Ele também participou de um encontro, de uma reunião no Consórcio Nordeste, onde ele será presidente a partir do ano que vem e participou de uma audiência para investimentos no estado da Paraíba. Ele falou sobre essas reuniões. Foi tratado, na verdade, uma questão chamada de FAO, que é a diferença de alíquotas provocada pelo comércio eletrônico, em que hoje o processo se encontra em julgamento no Supremo Tribunal Federal e que foi solicitada à ministra que pudesse ser levada essa discussão para o plenário de forma presencial, no que a ministra concordou plenamente, considerando a importância da pauta. Isso poderá ser mais um elemento para trazer redução nas receitas do Estado, o que efetivamente, em função de toda a modificação que já teve da legislação do ICMS, poderia ser mais um agravante para os estados. A ministra concordou plenamente e levará o processo, provavelmente em fevereiro, para o plenário, em que a gente possa fazer uma defesa de forma presencial e discutir com os ministros e apresentar números que, sem sombra de dúvida, poderão garantir a estabilidade, principalmente financeira, dos estados. O governador segue em agenda aqui em Brasília e deve estar de volta à Paraíba na próxima quinta-feira. E quem recebe o benefício do cartão alimentação do governo da Paraíba precisa ficar atento. Vai ser preciso fazer um recadastramento. Samir Oliveira tem as informações. Pois é, Dessana, os paraibanos que são beneficiários do programa Cartão Alimentação devem fazer a atualização cadastral para seguir recebendo o benefício em 2023. Esses requisitos necessários foram publicados hoje através de portaria no Diário Oficial do Estado. Os locais para a realização do recadastramento serão divulgados nas redes sociais da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano. E a atualização cadastral será executada mediante a apresentação dos seguintes documentos que você aí de casa vai conferir na arte que está aparecendo na sua tela. Documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado ou preenchimento e assinatura de autodeclaração de residência, cartão do NIS ou folha resumo disponibilizada pelo Cadastro Único do Governo Federal, preenchimento e assinatura da ficha de recadastramento disponibilizada nos locais que realizarão a atualização cadastral, registro de nascimento quando tratar-se de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade e o número de telefone atualizado. Olha, mudando de assunto, somente esse ano, de janeiro até novembro, o Centro de Zoonoses de Campina Grande recolheu cerca de 1.300 animais, entre cães e gatos, que foram abandonados aqui em Campina Grande. O abandono, para quem não sabe, é crime e tem se configurado não apenas na área urbana da cidade, mas também nas rodovias que cortam Campina Grande. Um perigo a mais. Um filhote de cachorro chegou no centro de zoonoses com um ferimento grave na patinha, que acabou resultando em uma amputação. O animal, encontrado no bairro de Bodocongó, foi vítima ou de um atropelamento ou de um arremesso. Uma triste história, entre muitas outras que encontramos por aqui. Foram mais de 800 cães e mais de 500 gatos, que entraram aqui no Centro de Zoonoses nesse ano de 2022. Isso através dos nossos resgates, onde a população solicita nossos serviços, quando esses animais estão em uma situação de mais vulnerabilidade, animais que não têm dono, que são atropelados, mas também há um grande número de abandono. O número é maior quando somado aos animais de grande porte. Muitos são apreendidos por representar riscos no trânsito e outros abandonados devido à idade. A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o município de Campina Grande, é quem realiza o resgate. Muito importante a nossa parceria
com a prefeitura, em que há uma contrapartida que nós fazemos também dentro da cidade, por via do 191 ou na ronda do nosso veículo boiadeiro. Além de cruel e desumano, o abandono e os maus tratos de animais são crimes. Abandono, maus tratos é crime, é Lei Federal 9.605, no seu artigo 32. E recentemente sofreu uma alteração, majorando essa pena. Então, para quem maltrata, quem abandona cão e gato, a pena hoje é de 2 a 5 anos de prisão. Mesmo com as leis, o que vemos é que o descaso com a vida animal ainda é uma realidade no país. Por isso, o mês de dezembro foi escolhido para a conscientização em relação ao abandono animal. A campanha Dezembro Verde reforça que animal não é brinquedo e a adoção deve ser responsável. Deve ser maior de 18 anos, trazer RG, CPF, comprovante de endereço, que a gente faz uma entrevista para ver qual o tipo de animal se adequa mais a essa família. A seguir, as 2 comemorações do dia, o Dia do Forró e os 10 anos do Museu dos Três Pandeiros. Vocês sabiam que hoje é o dia do forró? Pois é, no dia do aniversário de nascimento de Luiz Gonzaga, o eterno rei do Baião, a gente celebra esse ritmo musical que é a nossa cara, né? E que expressa nossas raízes, a força da cultura nordestina e atravessa gerações. A data é uma homenagem ao nascimento do maior forrozeiro que o Brasil já teve. Quando eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo, na boate Cossacou. Luiz Gonzaga era conhecido como o Rei do Baião e era pernambucano, mas traduziu como ninguém o sentimento, a musicalidade e o estilo de vida do sertanejo de todos os estados do Nordeste e influenciou milhares de artistas da região, como Roninho do Acordeon. Para mim foi o nordestino mais importante do Brasil, né? Porque você vê que uma obra que ela transpassa além da música, né? Você vê que Campina Grande, terra do maior São João do mundo, né? O setor turístico tão forte, por quê? Porque tem forró. O som da sanfona já mostra a relação que o pequeno Ian, de apenas 12 anos, tem com o instrumento e com o ritmo mais autêntico do Nordeste. A primeira música que eu consegui tocar nessa sanfona foi Luiz Gonzaga, Asa Branca, uma música mundialmente conhecida. Faz um trecho dela pra gente. O autêntico forró pé de serra está presente todos os anos no momento junino e recebe com muita animação em forró artistas locais e de todo o país. A história do cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga, que nasceu há 110 anos e morreu em 1989, fez com que a sanfona nunca parasse de tocar. O seu legado continua sendo inspiração, passando de geração em geração. Eita, nada melhor do que um forrozinho, né? Olha, a gente encerra o Borborema Notícias de hoje com imagens do Museu de Arte Popular da Paraíba, que completa hoje 10 anos de inauguração. O Museu dos Três Pandeiros, com o nome mais conhecido, foi assinado por Oscar Niemeyer, um dos maiores nomes da arquitetura brasileira. É lindo de se ver, né, gente? Um dos grandes cartões postais da nossa cidade. Uma boa noite e até amanhã.